Então, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar aquele assunto iniciado, né, na aula anterior. Nós estávamos falávamos, né, sobre a arruação, sobre o preparo da lavoura de café para iniciar a colheita, né? E nesse intervalo entre o terminar a arruação, né, e iniciar a colheita, existe uma prática de campo que ela é muito importante de ser feita, que é a avaliação da maturação dos frutos, a avaliação da porcentagem de frutos maduros, né? Esse acompanhamento, ele é muito importante de ser feito, tá? Antes até da colheita, tá? Antes da colheita. É um momento onde se faz uma verificação, um giro na propriedade para determinar a porcentagem ideal de frutos maduros para poder iniciar a colheita de café. Existe uma referência que fala assim, que o ideal para iniciar a colheita de café é quando tem 5% de frutos maduros. Vocês já ouviram falar isso aí? Vocês já ouviram essa referência? Algum de vocês já ouviu isso aí? Já, né? Então, essa referência, ela está escrita na maior parte dos manuais, dos livros, das cartilhas que falam de colheita. A colheita do café deve iniciar quando as plantas apresentam em torno de 5% de grãos verdes no máximo. Isso aí seria o ideal, né? Isso aí seria o ideal. Mas, às vezes, isso aí não é o possível. Vamos imaginar uma situação. Hoje existem muitas propriedades que grande parte das lavouras é formada por catuai. E catuai é uma planta de maturação mediana e desuniforme. Uniforme porque a parte de cima está mais madura, o meio está chegando e a parte de baixo está verde. Se esperar um pouquinho, a parte de cima cai. Os frutos do terço superior eles vão cair, porque vão perder a força de retenção, né? E em uma propriedade só com catuai, vai chegar tudo de uma vez só. Se o produtor tiver gente que colhe isso tudo e espaço para poder acondicionar isso tudo, em termos de infraestrutura, ele pode colher isso tudo de uma vez rapidinho e maduro. Agora, se ele não tem quantidade de pessoal para colher tudo de uma vez, ou tem que escalonar a colheita, porque não tem espaço, ou falta gente, né? Ele vai ter que começar a colher mais verde, um pouco, né? E quando tiver terminado a colheita, vai ter que ter um pouco de paciência e vai ter que levantar grande parte desse café que vai cair. Porque para que ele tenha uma média de colheita com a maior parte da lavoura em estágio maduro. Isso aí a gente vê muito acontecer. Então, essa análise da maturação, ela é uma prática importante para se determinar qual vai ser a estratégia do início da colheita, que é o que nós vamos falar hoje. Em função dessa importância de maturação, gente, eu gravei um videozinho, foi para a turma anterior. Eu não gravei com a turma, eu gravei para a turma e coloquei disponível na plataforma. Então, esse vídeo, falando sobre a análise da maturação dos frutos, ele faz parte desse assunto, né, essa transição entre o final do preparativo, né, para a colheita e o início da fase de colheita, para a tomada de decisão. E esse vídeo já está disponível na plataforma, tá bom? Bem como um exercício para vocês fazerem lá um compilado, né, da ideia sobre o uso de IEPREL. Tá? Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Então, posicionados com relação a isso, nós vamos iniciar a nossa conversa para falar um pouco sobre a colheita do café em si, né? O que é a colheita do café? A colheita do café é a retirada dos frutos da planta. Ponto. Nós vamos falar sobre a retirada dos frutos da planta, que é a aula de hoje. A colheita do café é isso. Existem várias etapas que seguem, até que esse café atinja, né, a etapa de processamento pós-colheita, ou que já vai diretamente para a secagem, né, no caso de café
mistura de frutos que vai direto para a parte de secagem, terreiro, uma coisa nesse sentido. Mas hoje nós vamos falar sobre a colheita em si. Falar um pouco sobre os tipos de colheitas, indicações, características desses tipos. Bom, a começar pela derriça, né? A derriça. Essa derriça, a retirada desses frutos, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode acontecer parcialmente, que é essa foto do lado de cá, que aqui está apresentando 3 pessoas com as pineiras só com fruto maduro. Então, vocês observem que essas pessoas estão retirando o café seletivamente. Estão fazendo a retirada parcial dos frutos, retirando apenas os frutos em estágio maduro. Isso é uma forma de derriça, é uma forma de retirar fruto da planta, selecionando manualmente esses frutos. A outra maneira é a derriça total. A derriça total é a forma de derriça mais realizada aqui na nossa região. O que consiste ela? Consiste em o apanhador de café fazer a derruba, fazer a derriça, fazer a retirada de todos os frutos da planta, independente do seu estágio de maturação. Então, essa foto aqui representa isso. Observe que essa pessoa, bem que ela pode ser entendida como uma colheita seletiva também, né? Mas essa foto foi colocada aqui para simbolizar uma pessoa que está retirando todos os frutos do ramo projetório. Né? Nessa situação, a característica disso, a característica dessa derriça total, apenas uma passada, retira-se todos os frutos da planta nessa primeira e única passada, independente do estágio de maturação. Quer dizer, passa uma vez na lavoura e já colhe o fruto da árvore e assunto encerrado. A colheita parcial, ela já exige que se passe na lavoura mais de uma vez. Né? Pode acontecer de passar 3, 4 vezes na área. Existem alguns países da América Central que eles chegam a fazer 8 colheitas seletivas na mesma área. Né? E aí, no caso dessa derriça parcial, o fruto é retirado maduro, ou seja, o fruto não passa, ele não atinge aquele estágio de sobremaduro e seco na planta, ele é retirado no estágio maduro. Atinge aí o máximo de potencial de qualidade desse lote. No caso da derriça total, o produto que é gerado, né, o café colhido por derriça total, ele vai se chamar mistura de frutos. E é muito importante que haja esse entendimento. Haja um entendimento desse termo, tá? Deixa eu pegar meu bloquinho de notas aqui para poder escrever. Um segundo. Eu quero registrar esse nome para poder não ter dúvidas sobre ele. Vamos lá. Eu vou escrever aqui, tá? Caneta. A derriça total, então, gera o que a gente chama de mistura de frutos. O que significa mistura de frutos? Sobremaduros, frutos sobremaduros, maduros, os verdes, que a gente chama de verdoengo ou verdolengo, ou verde cana, e os verdes. Todos eles saem nesse lote chamado de frutos, de mistura de frutos. Tá? Essa colheita parcial aqui, ela é então a chamada colheita seletiva.
Uma questão muito importante, gente. No mistura de frutos, que é o tipo de colheita de derriça que mais acontece na nossa região, nós temos no mesmo lote de café frutos com características morfofisiológicas diferentes. Esse cara aqui e esse cara aqui já estão granados, já tem reproduzido mucilagem e tudo mais. Esse aqui é um pouco mais seco, a casca, né? Ainda tem uns secos aqui em cima. Né? Esse aqui com a casca bastante úmida, e esses dois aqui ainda em estágio verde, verde-cana, sensorialmente apresentam astringência, apresentam alguns problemas aí. Tá? O processamento fosforeita vem a separar essa situação. Eu vou conversar sobre isso depois. No caso da derriça parcial, ela também é chamada de seletiva. E ela é um pouco mais onerosa, porque o rendimento da colheita seletiva manual, ela é um pouco menor. Tá? Aí existe uma questão, um entendimento de um termo muito interessante, porque a colheita seletiva, ela tende a ser um pouco mais onerosa. Aí algumas pessoas falam que a colheita parcial, ou que a derriça parcial, que a colheita seletiva, ela é antieconômica. E isso não é verdade em todos os casos. Uma coisa é o fato de ela ser mais onerosa, que ela apresenta um custo maior. Outra coisa é falar que a colheita seletiva ela é antieconômica, ela dá prejuízo. Tá? Então tome muito cuidado quando usar desse termo, usar desse raciocínio para conceituar a derriça parcial ou a colheita seletiva, né? Mesmo tempo. Porque às vezes ela pode ser mais onerosa, mas ela não é antieconômica. Em algumas situações isso pode acontecer. Né? Então, nessa situação, é importante o entendimento das características de ambos os tipos de derriça. Tá? Alguém quer fazer alguma dúvida a respeito disso? Quer apresentar uma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Ou podemos continuar? Dúvida, gente? Vocês estão aí? Estamos sim, pode continuar. Tranquilo. Pode continuar? Beleza. Bom, existe ainda uma outra forma de caracterizar, de estudar um pouco essa questão da derriça, da colheita do café, relacionado ao uso ou não de máquinas. Tá? No caso aqui, a retirada feita por meio das mãos do apanhador. Uma colheita é uma derriça manual. Né? Derriça manual. Quer dizer, a força manual, o trabalho com as mãos do apanhador, força a retirada dos frutos da planta. Não usa nenhum tipo de equipamento. E também essa retirada, essa derriça, ela pode ser feita de maneira mecanizada. Então, vocês observem aqui. A mecanização portátil e a mecanização de grande porte. Ou seja, não existe colheita semi-mecanizada. Compreenderam? Não existe colheita semi-mecanizada. Existe colheita mecanizada com máquinas portáteis e existe colheita mecanizada com máquinas de grande porte. Não existe semi-mecanização. Qual que é a diferença de um colhedor, de uma colheita mecanizada com a maquininha portátil e a colheita mecanizada com a máquina grande? É só o tamanho da máquina, mas em ambas as situações é utilizado máquina. Isso é um termo que eu gostaria que vocês passassem a usar daqui adiante. Ou é uma colheita que se faz com as mãos, ou é uma colheita que se faz utilizando uma máquina. Seja de pequeno porte, ou seja de grande porte. Existem diferenças entre elas? Muitas diferenças. Existem muitas diferenças.
Mas em ambos os casos é chamado de colheita mecanizada, derriça mecanizada. Tá? Colheita manual. Vamos falar um pouco sobre essa colheita, ou essa derriça manual, né? Simples de dizer, o apanhador utiliza as mãos para forçar o rompimento do fruto da planta-mãe. Tá? É uma derriça mais onerosa e rende um pouco menos. Tá? Existe uma outra característica muito interessante com relação à derriça manual, é que a derriça manual, o apanhador trabalhando ali com atenção, trabalhando com bastante cuidado, ele consegue fazer a retirada de todos os frutos da planta, sem danificar a planta. Observem isso. Se ele trabalhar com cuidado, se ele trabalhar com atenção, ele consegue retirar todos os frutos da planta sem danificar a planta, ou danificando ela muito pouco. Mas eu já vi gente colhendo café de mão que estraga muito mais do que uma máquina. Tá? Torce ramo, vira uma confusão na máquina. Mas uma característica da derriça manual é que ela pode ser feita com bastante capricho. Tá? Fica um pouco mais caro, mas isso pode acontecer. Agora, a derriça mecanizada, quando se faz um trabalho com máquina para colher café, naturalmente é de se entender que vai ficar uma quantidade, pode ficar um pouco mais de fruto na planta. Em especial os frutos que estão retidos com mais força. Frutos que ainda estão em estágio de granação. Frutos verdes e frutos verde-cana. Por quê? Porque existe uma força de retenção peduncular que mantém esse fruto ligado à planta-mãe. E no caso da colheita mecanizada, a planta, a máquina vibra a planta. Então ela vai vibrar o ramo e essa agitação do ramo faz com que o fruto se solte. Então existe uma questão muito interessante que eu vou desenhar aqui para vocês, para a gente conversar um pouco a respeito. Aqui, ó. Aqui está o ramo plagiotrópico. E aqui sai um pedúnculo e o fruto. Né? Pedúnculo e o fruto. Eu quero falar para vocês sobre esse termo aqui, ó, força de retenção peduncular. Força de retenção peduncular. Essa força de retenção peduncular é a força com a qual o fruto está preso na planta. É a força de retenção exercida pela estrutura de ligação do fruto à planta-mãe, ao ramo plagiotrópico. Então, vou fazer aqui um desenho maior agora. Esse aqui é o pedúnculo. Quando o fruto está maduro, a ruptura acontece aqui, ó. Vocês já observaram isso? Quando o fruto está verde, a ruptura acontece aqui, ó. Vamos falar de fazer uma observação. Quando o colhedor de café, quando o produtor vai colher uma lavoura muito madura, vocês já observaram que os pedúnculos ficam todos retidos na planta-mãe, no ramo plagiotrópico? O ramo plagiotrópico fica todo cheio de pedúnculos ali, de todos os frutos. Fica todo ouriçadinho. Depois esse pedúnculo seca. A ruptura
ruptura ela vai acontecer na base do fruto, que é aqui. Isso no caso de fruto maduro. Isso para a planta é muito interessante. Por quê? Porque o pedúnculo vai proteger essa região aqui, para essa região não ficar injuriada. Porta de entrada de fungos. Né? Algumas doenças podem acontecer por ferimentos. Né? E o pedúnculo, ele fica preso à planta-mãe, no caso de frutos maduros, porque a ruptura acontece na base do fruto e não na base do pedúnculo. Agora, frutos verdes que necessitam de maior força, maior agitação para serem retirados, a ruptura não acontece aqui, a ruptura acontece na base do pedúnculo. E essa ruptura na base do pedúnculo causa um ferimento no ramo plegiotrópico. Ferimento na planta de café significa gasto de energia para recomposição de tecido. E todo mundo é assim. Aí a planta precisa de redirecionar a energia para poder ela corrigir as feridas causadas pela colheita. Por quê? Porque colheu fruto muito verde. E aí, por que colheu fruto muito verde? Ele rompeu na base do pedúnculo porque a força de retenção peduncular, ela está aqui, ó. É da inserção do fruto no pedúnculo, a força está aqui. A força de retenção peduncular de frutos verdes, ela é maior do que de frutos maduros. Então, o fruto verde se rompe aqui e o maduro se rompe aqui. Alguém já observou isso em campo? Eu já, mas nunca tinha feito essa associação. Pois observa, viu, Léo? Você vai ver que é um negócio muito interessante. E a planta que, quando se colhe lá café de planta madura, quando se colhe uma planta com frutos maduros, a recuperação dessa planta é muito mais rápida. E quando se colhe, né, quando colhe os frutos de uma lavoura que tem maior porcentagem de frutos verdes, a planta ela tende a brotar mais, ela fica mais lenta para recuperar. E isso interfere demais nas questões de crescimento do ano seguinte. Tá? Agora, tem uma questão, aí no caso, uma foto aí da colheita mecanizada portátil, com o uso das maquininhas, né? Uma prática muito, muito utilizada na nossa região, e uma colheita mecanizada com máquinas de grande porte. Tá? Nesse caso aqui, essas máquinas basculam, essa é a foto da própria case, né? Elas mandam o café para a carreta, né? No caso, em trabalho síncrono, né? Carreta, um trator com carreta e o colhedor. Agora, eu queria fazer uma observação com vocês. A pergunta é a seguinte: eu falei em derriça total e derriça parcial. Eu falei em derriça manual e derriça mecanizada. Nós podemos começar a fazer as associações. É possível fazer colheita ou derriça total manual? É possível. É possível fazer derriça parcial manual? É possível, a foto já está mostrando. É possível fazer derriça parcial, colheita seletiva, com máquinas? Eu acho que não, né? É possível fazer derriça parcial mecanizada. E na realidade, Johnny, isso é que é o recomendável. Vou contar uma historinha para vocês. E vocês vão me ajudar a pensar. Quando começou a colheita mecanizada, quando começou a mecanizar a colheita de café, com as maquinonas, começou aquela maquinaiada aí, a turma não sabia usar, a lavoura não estava preparada, uma tombação de máquina para tudo quanto é lado, caro, porque eu tinha que transportar, não tinha acesso, virou uma dificuldade danada, mas quando começou a colheita mecanizada, com máquinas de grande porte,
As pessoas gostaram, os produtores gostaram do resultado da máquina inicialmente? Em lavoura de café? Em média, vocês acham que a aceitação foi boa? Não, Não. porque ela deixava muito para trás. Isso, Léo. Os produtores é daqueles que não pode deixar um grãozinho no pé de café. Isso, Léo. Eles falavam que para usar essas máquinas tinha que estar bem maduro. Isso, né? Então tinha que estar praticamente seco para poder usar. Para poder ter uma boa eficiência. Então, veja o seguinte, a lavoura de café era colhida manualmente. Aí o Léo falou um negócio muito interessante, que é o que eu também já tinha falado, a derriça manual, ela é no gabarito. Um cara caprichoso tira tudo. Quando chegou a derriça com máquinas, a máquina não retira tudo. Aí a turma começou a achar a máquina ruim, porque ficava muito café. Qual foi a forma com que os produtores encontraram para poder aumentar a eficiência da colheita mecanizada? Eles aumentaram a vibração da máquina. A máquina, eu vou tentar mostrar isso para vocês na aula de sábado. Vamos ver se eu consigo. A máquina, ela tem uma amplitude de vibração da haste, em torno de 10 centímetros, 8 centímetros, 12 centímetros, tudo é regulado. Quando se tem uma amplitude maior, a vibração que o ramo vai e volta, ela é maior. Então, retira mais fruto. Então, você tem como aumentar a amplitude do caminho da haste, tem como aumentar a vibração, ao invés dela fazer rapidinho, ela vai fazer ao invés dela fazer mais devagar, ela vai fazer mais rápido. E é possível ainda deixar a máquina por mais tempo sobre a planta, para que ela possa agitar a planta por mais tempo. Ou seja, aumenta a amplitude do curso da haste, faz isso vibrar com maior rapidez e faz com que a faz com que a máquina tenha uma velocidade menor. Tudo isso faz com que a eficiência da derriça seja maior. Isso está claro para vocês? Isso é uma forma de colher mais café. Bate mais na planta com mais força e por mais tempo. E foi isso que eles fizeram. Para poder fazer com que a colheita mecanizada fosse igual à colheita manual, em termos de eficiência, os cafeicultores usaram as máquinas para poder bater demais na planta de café. E aí vem a pergunta. Estragou muito a planta de café? Demais. Estragou demais. Depenou, desfolhou, quebrou lavoura, quebrou máquina. Virou uma bagunça. Por quê? Porque os produtores não entenderam a questão relacionada à força de retenção peduncular. Esse conceito aqui ele não era muito claro naquele tempo. Ou seja, colheita mecanizada não é para retirar frutos verdes. Por quê? Porque a força de retenção desses frutos pelo pedúnculo é tão forte, é tão intensa, tão grande, que se fizer uma força com a máquina a ponto de retirar o fruto verde, vai estragar muito a planta, vai quebrar ramo, vai desfolhar demais. Ou seja, colheita mecanizada é para ser naturalmente seletiva. Vocês compreenderam o que eu falei? Ô Zé, mas aí fazendo esse serviço, vai ter que passar a máquina mais vezes na lavoura, não é? Exatamente, Johnny. Mas aí ficaria, como eu falar, na parte lucrativa para o produtor. Ô, Johnny, vai aumentar o custo. Aí isso também o produtor vai pensar na hora de fazer isso também, né? Mas veja, é preferível usar outros artifícios, que aí é o trabalho que eu passei para vocês, que fala sobre o uso de etrel, para diminuir essa força de retenção peduncular. Que no caso é aqueles artigos que o senhor passou para nós de Exatamente. maturação, aquelas coisas, né? Exatamente.
Aí Exatamente. usando esse maturadores então no café, ele vai Ah, madurar, passar a máquina, se fazer para passar só uma vez, já vai cair tudo e a questão é, esses produtos fazem com que aconteça a antecipação da maturação externa. Esse cara, esse etrel, que é o precursor do etileno, ele induz a planta a produzir etileno. E o etileno é o hormônio da senescência, que age no pedúnculo. Então, o etileno, ele vai fazer com que haja uma diminuição dessa força de retenção peduncular aqui. E aí o fruto se solta, com menos força, com menor vibração. E automaticamente não estraga a planta e aumenta a eficiência da colheita. Só que essa questão, o uso desse produto, ele leva a o adiantamento do amadurecimento externo, não da semente. Café verde continua verde, com sabor de borracha. Mas a casca amolece. Aumenta a eficiência da colheita. No caso de descascamento, aumenta a eficiência do descascador, da retirada de casca, mas o café continua verde e astringente. Mas isso aí está lá no artigo. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que a colheita mecanizada, por natureza, por essência, ela é seletiva. Porque se for colher um café mecanizadamente, de maneira mecanizada, e tentar retirar todos os frutos, consegue. Consegue retirar tudo. Frutos com menor força de retenção peduncular, ou seja, maduros e sobremaduros e secos, e frutos com maior força de retenção peduncular, verde cana e os verdes. Mas o dano na planta ele é mais significativo. Ô Zé, Isso independe se é colheita, se é mecanizada portátil ou mecanizada de grande porte. Né? A questão, só antes de passar a palavra, a questão é a seguinte: naquele tempo, os produtores achavam que colheita mecanizada era para ser 100% igual ao manual. E aí socaram o pau no café, a planta sofreu, sentiu e recriminaram a colheita mecanizada. Mas, na realidade, hoje se tem um entendimento seguinte: colheita mecanizada, naturalmente, ela é seletiva. Quer aumentar a eficiência? Então, existem artifícios para isso. Tá bom? Pode falar. ô Zé, e outra também, eu estava pensando aqui, eu não sei, né? Você me ajuda. Suponhamos que não use o etrel e faça uma colheita seletiva mecanizada. Vamos supor que passe 2 vezes com a máquina, igual o Edione falou, que vai aumentar o custo. Só que o dano vai ser menor na planta, então... E na máquina. E na máquina. Então eu acho que aí vai ficar mais ou menos elas por elas, porque depois vão por exemplo, se você machucar a planta, corre sérios riscos dela, né, adoecer, de entrar bactérias, né, e até vai dar problema, às vezes, na brotação, alguma coisa desse sentido, né? Exato. Então, se você fazer uma colheita seletiva, que você passe 2 vezes a máquina, você gaste um pouquinho mais, mas depois você não vai ter tanta despesa para safra, né, posterior. Diminui os danos à planta. E ainda tem uma outra questão interessante, amigo. A qualidade do café, ela será melhor ou será pior? Ah, melhor, né? Pois é, então isso também compensa. É igual eu comento com o pessoal, né? O pessoal gasta muito dinheiro, né, na lavoura, tudo, aí chega na hora de colher o fruto, né, que você vai agregar valor, é onde eles fazem de qualquer jeito. Pois é engraçado, né? É engraçado. Pois é. Bom, então, gente, derriça manual, que pode ser seletiva ou total, derriça mecanizada, que é seletiva. Seja ela portátil, seja ela de grande porte. Agora, quer colher, fazer uma derriça mecanizada total, quer dizer, retirar os frutos da planta utilizando a máquina, sem deixar nada para trás, pode fazer.
Mas o trabalhador vai sofrer, a planta vai sofrer e a máquina também. Tá bom? É importante deixar isso claro. Então, aqui já estão as fotos. E agora, existe mais uma questão, mais uma duplinha para a gente entender aqui. Como esses frutos serão acondicionados? A derriça pode acontecer com os frutos caindo sobre panos que são esticados. Então, observem aqui, ó, os panos que são esticados para receber os frutos da planta e não entrarem em contato com os frutos que caíram previamente, e não entrar em contato com o chão, ou eles podem cair diretamente no chão. Vou fazer uma pergunta para vocês. Derriça de frutos de café no chão sempre causa problemas à Não, qualidade do café? não. Não, nem sempre. Vou contar para vocês uma situação que eu vi. Eu vi. O produtor, ele não coloca a mão na lavoura. Ele faz a última colheita de mão. Ele faz o seguinte. Ele faz a arruação com soprador. Arruação com soprador. Então, pega todo aquele cisco e joga no meio da rua. Depois ele vem com a máquina jogando o café no chão. O café da árvore joga no chão. Faz a arruação. Um dia depois, 2 dias depois no máximo, faz a derriça do fruto de café no chão. Com máquina. Depois ele recolhe esse café também com máquina. Nesse caso, então, quando ele faz a arruação, faz a derriça mecanizada no chão e depois, no mesmo dia, faz o recolhimento desse café do chão com máquinas e leva para o lavador de café. E lá no lavador ele lava para separar por densidade e usa um sanitizante na água antes desse café ir para o terreno. Isso eu vi. Professor, Pois não? meu pai contou a história para mim. Eles fazem o seguinte, quando eles iam para café aqui, sabe? Por exemplo, ele pegava uma rua, aí ele apanhava aquela rua normal, depois ele tinha que vir varrendo aquela rua, para depois ele poder pegar outra rua para apanhar e fazer o mesmo processo, sabe? Uhum. Aí eu achei assim, ó, o produtor vai tá ganhando sim, mas só que o trabalho também é cansativo pra caramba, né? Você tem que apanhar, depois já varrer, aí complica, né? E aí isso perde muito tempo e vai cair, chega na última rua, o café já caiu tudo. E vai demorar para Exatamente. chegar nela. Então, assim, o ideal é fazer toda a colheita, toda a derriça dos frutos da árvore, depois vem varrendo tudo. Tá? Mas essa questão aqui da derriça no chão, gente, eu só estou falando isso aí porque também falam para nós que jogar café no chão sempre vai dar problema sensorial. Às vezes não. Se esse fruto for derriçado no chão e recolhido no mesmo dia, e depois vai para o lavador, vai ter um contato com o sanitizante, dificilmente ele vai ter problema. O problema é se ele cair sobre o solo, cair no chão e ficar ali 15 dias, 20 dias, um mês. Aí ele vai ter problema. Tá? A derriça dos frutos sobre o pano, ela é interessante quando se faz uma arruação, coisa de 15, 20 dias antes da colheita, limpa a parte de baixo da planta, só que nesse tempo de 15 a 20 dias começa a cair café. Então estica o pano, né, vocês estão vendo aqui nessa foto o pano esticado, derriça os frutos da árvore sobre o pano, fica dessa maneira aqui, aí depois limpa o pano, retira as folhas, e esses frutos aqui não entram em contato, não misturam com os frutos que já caíram previamente. Aí vão formar 2 lotes de café. O lote de café da árvore, que é esse que caiu sobre o pano, e o café de chão, que é aquele que caiu antes da derriça sobre o pano, que é também o mais usual na nossa região. Tá? Mas nem sempre derriçar no chão é sinônimo de perda de qualidade. Só não pode ficar no chão. Derriça no chão, usa a máquina, depois vem recolhendo isso aí com máquina.
e lava Eu- esse café com sanitizante, tá? Eu tive uma experiência aqui, Zé, com um produtor, Hum, e o café dele é plantado em cobre. E o senhor sabe que em cobre, quando vai apanhar, às vezes ali na cobre fica café no vão ali da cobre, certo? fica. Aí o produtor, o espanador dele ia para pegar no vãozinho ali do café. O Hum, produtor falava que não era para pegar e misturar com outro café que estragava a bebida do café. Que era para deixar só na varreção. Falei, só mas na varreção. não Pois tem é, como, isso não tem e ele está explicação. certo. Porque quando na cova, plantio de cova, você não tem como forrar o meio das plantas, né? Entre uma planta e outra, você não forra esse meio, Aham. você forra em volta. Então ele está certo, não pega esse café não, porque ali pode ter fruto que caiu antes e que pode dar o problema de xícara rio na nossa sensorial do café, não é isso? Certinho está ele. Entendeu, John? Então, Entendi. pessoal, veja, eu falei para vocês, derriça total e derriça parcial. Foi a primeira dupla. A segunda dupla, derriça manual e derriça mecanizado. E agora a terceira dupla, derriça no pano, derriça no chão. São os métodos de colher o café. Café de árvore. Café de árvore. E existe ainda o café que cai sobre o solo antes da retirada dos frutos da árvore, depois da roação. E aqui então está a foto, né, de um trabalhador juntando ali o cisco para colocar na peneira para poder fazer o recolhimento manual desses frutos, né, que caíram previamente, e ele vai abanar isso aqui e fazer o que a gente chama de lote de café de varrição ou café de varreção. Independe, é a mesma coisa. Tá? E é uma trabalheira louca, porque é coar a terra, coar a folha para poder separar café, um custo muito alto, rendimento muito baixo, um café de baixa qualidade. Só que agora o preço dele está compensando. Né? E aí existe também o recolhimento mecanizado desse café de varrição. E tem um detalhe muito importante, eu não vou abrir esse vídeo aqui não, o vídeo já está na plataforma, eu só quero deixar uma mensagem sobre o café de varrição. Hoje não, porque hoje o preço de um café que está dando xícara fenólica, xícara Rio, xícara com defeito sensorial, ainda está compensando, o preço está alto para cafés nesse padrão sensorial. Mas quando o preço estava menor, muitos produtores deixavam de fazer a varrição, deixavam o café na área. E essa situação, ela é uma situação extremamente complicada, porque além de perder café, né, além de perder café, existe ainda o problema causado pela ocorrência de broca do café, que é o Coleoptera hipoteremus ampli. A broca, ela se aloja dentro desses frutos que ficam caídos sobre o solo e dali acontece a revoada e a nova postura. O que é o grande problema disso? Você sabe em quantos dias vive, em média, uma broca fêmea? Alguém tem uma ideia? Qual que é o tempo de vida de um inseto desse? Se a gente tiver entomologia, gente, está se plantando agora, né? Professor Daniel. Então eu vou adiantar para vocês. Um inseto desse vive em torno de 150 dias. 5 meses. Vamos imaginar que esse fruto caiu em agosto, o fruto caiu sobre o solo e não foi recolhido. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses. Essa broca que está nesse fruto da safra anterior, ela vai fazer a sua revoada até 5 meses após a postura da fêmea, após a eclosão, desculpa, desses ovos.
a chance de reinfestação é muito grande. Da broca sair de uma safra para a safra anterior e permanecer na área. Então, a melhor forma de se controlar a broca do café é fazendo a varrição da área, retirando esses frutos, porque broca do café é um inseto que só infesta café. A infestação só acontece em café. Não tem outro hospedeiro de broca do café. A Hipotenemus ampes só se alimenta de semente de café. Então, é extremamente importante fazer a retirada desse café pós-colheita na varrição. E esse vídeo que está disponível aí, é um vídeo que foi produzido por uma cooperativa de Varginha, que fala exatamente isso. Tá? Que é muito importante, além das questões de perda de café em si, para não recolhimento, a questão relacionada à broca. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tudo certo? Tranquilo. Beleza, né? É mais uma aulinha mesmo tranquila, não tem muito segredo, não. Tem uma atividade lá na plataforma, tá, gente? Relacionada à força de retenção peduncular de frutos de café. Eu quero que vocês, por gentileza, leiam aqueles artigos com bastante atenção. Um detalhe sobre aqueles artigos é que eles falam de qualidade de bebida, mas falam de qualidade de bebida mole, bebida dura, bebida rica, né? Não fala de pontuação, não fala de análise de finalização. Isso é uma limitação, tá? Mas já é possível perceber, será possível vocês perceberem que a ação desses produtos, esses precursores de etileno, esses maturadores fisiológicos, era uma ação externa e não na semente. Tá? E é uma estratégia para aumentar a semente de colheita. E existe um artigo lá que fala exatamente da força de retenção peduncular. Tá? Então, vocês leiam ele com bastante atenção, em especial a introdução, tá? Porque eles vão explicar bastante isso, bastante esse conceito de força de retenção peduncular. Tá certo? O professor que trabalha lá é individual, pode fazer da mesma dupla, no mesmo grupo que fez aquele outro? Ô, Johnny, deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu dar uma olhadinha, só um segundo. Por que eu coloquei de apontamento lá? Já cheguei aqui. Uso de maturadores. É uma atividade, é uma tarefa. Então, você é individual e o texto de vocês vem direto para mim. Não vai ser nenhum fórum nem nada. O texto vem direto para mim. É individual, viu, John? Aí pode escrever naquele espaço lá que tem lá mesmo. Naquele espacinho de 300 palavras. Tá bom? Beleza. Meninos, mais alguma pergunta? Meninos e meninas? Sábado a gente vai ter aula com o senhor já? Eu acredito que sim. Eu já deixei agendado, inclusive o setor está sempre preparado para receber vocês. A aula vai ser sobre processamento pós-colheita do café. Vai ser da colheita para frente. Porque o que eu falei com vocês hoje foi a retirada dos frutos da planta. Depois que esse café é retirado da planta, vem muita folha. Está vendo aí embaixo? Seja na colheita manual, seja na colheita mecanizada portátil, na mecanizada de grande porte, a máquina já faz a limpeza. Tá? Eu vou disponibilizar outros vídeos na plataforma e vou mandar. Deixa eu ver onde é que estão esses vídeos. Eu tenho tudo arquivado. Colheita mecanizada, funcionamento de máquina, eu tenho isso tudo. Eu vou disponibilizar isso tudo lá para vocês. Funcionamento de máquinas automotrizes, eu tenho isso tudo lá.
esse café depois ele vai ser abanado, ele vai ser ensacado, vai ser quantificado, transportado para a sede. Então, isso tudo faz parte da colheita. Retirado do fruto da planta, depois ele vai ser abanado, quer dizer, retira folhas e ramos, vai ser acondicionado até que ele seja medido, quantificado para fazer o pagamento, no caso de colheitas manuais ou de máquinas portáteis, né, que tem que ser medido em volume, em medidas de 60 litros. E aí sim, ele é acondicionado em carreta do trator e vai para a unidade. Aí lá na unidade, que vai ser a aula de sábado, a gente vai ver o que esse café vai ser. Se ele vai direto para o terreiro, se ele vai para a unidade de processamento pós-colheita. Vai ser a nossa conversa, vai ser a partir daí. Ou seja, é muito importante que vocês vocês estão assistindo a aula, mas os colegas que virão no sábado, é muito importante que eles assistam essa aula. E eu peço que vocês que estão assistindo a aula, vejam a plataforma, porque existem outras informações lá que são interessantes. Por exemplo, esse vídeo do recolhimento mecanizado vai estar lá. Vai estar lá também a aula de análise de maturação de frutos, vídeos sobre a colheita mecanizada do café também vai estar disponível lá. Eu vou deixar isso tudo atualizado amanhã de manhã. Certo? Beleza, né? Turminha, então, muito obrigado pela presença de vocês na sala. Peço que vocês visitem lá a plataforma para já ter acesso às atividades, para ter acesso aos vídeos e nos encontramos novamente presencialmente agora, né? Nos encontraremos agora presencialmente no sábado na nossa aula presencial.